Hoje eu quero te contar como você e o seu filho se tornaram indiferentes. Seja bem-vindo a esse vídeo. Nessa série de vídeos nós estamos refletindo sobre o livro Emburrecimento Programado. E nesse ponto, o John Taylor Gatto vai começar a falar os efeitos da escolarização sobre as crianças. E ele vai citar alguns tipos de crianças. Hoje nós vamos falar apenas sobre um deles, que é aquele que eu fiz a chamada no começo do vídeo. Quero lhes contar quais são os efeitos em nossas crianças quando tiramos todo o tempo que têm, o tempo de que precisam para crescer, e as forçamos a usá-lo com abstrações. Vocês precisam ouvir isso, pois qualquer reforma que não ataque estas patologias específicas não será nada além de fachada. Primeiro, as crianças para quem leciono são indiferentes ao mundo adulto. Isso vai contra a experiência de milhares de anos. Uma análise atenta ao que a gente grande está fazendo sempre foi a ocupação mais empolgante da infância. Mas ninguém quer que as crianças cresçam nos dias de hoje, muito menos as próprias crianças. E como culpá-las? Os brinquedos somos nós. Nesse final, os brinquedos somos nós, o John Taylor Gatto faz um trocadilho com o nome de uma fábrica de brinquedos em inglês. Mas vamos agora comentar sobre este ponto. Eu me lembro que quando eu era criança, eu tinha um certo interesse por saber o que se passava no mundo adulto. Como será que os adultos ganham dinheiro? O que será que acontece no trabalho do meu pai? O que será que acontece no trabalho da minha mãe? Então, eram interesses que eu tinha e que eu vi algumas crianças também começarem a desenvolver, porque a gente tinha mais tempo em casa, mais tempo com os nossos pais, e os nossos pais nos contavam algumas coisas do seu trabalho, algumas coisas do seu dia, e isso nos fazia querer um futuro, desejar um futuro, no sentido de, nossa, um dia eu também vou ter isso. Inclusive, eu sonhava com várias profissões. Uma pessoa me perguntava, o que você quer ser quando crescer? Eu não fazia a menor ideia, porque eu queria ser astronauta, violonista e ao mesmo tempo mais 300 coisas. E nos dias de hoje eu já passei por essa experiência muitas vezes, de chegar em classes, por exemplo, do 4º ano e perguntar o que você quer ser quando crescer? E muitas crianças responderem, eu não sei. A pior experiência que eu fiz nesse sentido foi quando eu cheguei em uma sala do grupo 4 e perguntei às crianças o que elas desejavam ser. E muitas delas responderam que não queriam ser nada, que não tinham interesse nenhum. Isso tem muito a ver com a escola e também com a televisão, de que eu falei ontem no vídeo. Tanto a televisão quanto a escola, do jeito que ela está construída, fazem a pessoa ficar em um eterno presente, sem nunca imaginar, sem nunca pensar como pode ser o futuro. Então, a pessoa fica extremamente preocupada com o presente. Eu preciso passar de ano, eu preciso passar de ano. De modo que, aos poucos, os sonhos da pessoa vão morrendo, aquilo que a pessoa poderia desejar para a sua vida, um grande projeto, um grande sonho, acaba assumindo. Então, nos dias de hoje, é triste dizer que muitas crianças e muitos adolescentes têm um olhar vazio, sem sonhos, sem projetos, sem propósitos, e isso também se deve ao tempo que elas passam no celular e na televisão. Na televisão e no celular, nós não aprendemos a sonhar, nós não aprendemos a imaginar como o futuro pode ser, mas você é trancado em um eterno presente e a vida das outras pessoas é mostrada para você. Então, quem passa o dia inteiro no Instagram tem a experiência de ver a vida dos outros e como a vida dos outros é boa, bem entre aspas, porque na verdade ninguém mostra a parte ruim da sua vida no Instagram. Então, o que acontece é que a criança ou adolescente fica preso no presente, olhando também a vida dos outros e se preocupando muito pouco com a sua própria vida. Então, como é que a gente pode melhorar esse ponto? Como é que a gente pode tornar as crianças menos indiferentes? Primeiro, dando tempo a elas para pensarem, para conversar com a gente, ter uma conversa com a criança mesmo, não como se ela fosse uma criança que você fala, oi, bebezinho, que não sei o quê. Não, mas ter uma conversa
normal com a criança, mostrar o que pode e o que não pode, mostrar aquilo que é bom, dizer para ela, olha, isso é bom. O que é que você quer ser quando crescer? Como é que você quer servir as pessoas? Ter conversas um pouco maduras com a criança, porque a criança só vai amadurecer se ela tem perto dela um adulto maduro. Então, tenha conversas boas com o seu filho, fale sobre valores, fale sobre coisas importantes. Quando você puder, mostre alguma coisa do seu trabalho, dê um incentivo ao seu filho para que ele conheça, para que ele sonhe. Não deixe o seu filho apenas preso no mundo da escola, porque a vida não é isso. Na vida não existe prova. Na vida não existe recuperação. Para algumas coisas não existe segunda chance. Então, permita que o seu filho viva muito tempo no mundo real, no sentido de que ele saia de casa um pouco, pise na grama, olhe para o céu, veja a realidade, participe da vida mesmo. Muitos alunos meus, eu já perguntei, tudo bom? Qual é o feminino de tal animal? Qual é o masculino de tal animal? E a criança simplesmente não sabe o que é uma égua, não sabe o que é uma vaca. É uma coisa básica, é uma experiência básica da natureza humana, mas a criança não conhece. Por quê? Porque ela está vivendo tanto tempo presa em vai para a escola, faz atividade, a mesma rotina todos os dias, e depois disso fica na televisão, fica no celular, fica no videogame, que as coisas básicas da existência humana a criança ainda não experimentou. A criança nunca parou para observar a Lua, por exemplo. Ela já viu a Lua no livro de geografia dela, mas a Lua que está no céu todos os dias a criança nunca olhou. E eu sei que parece uma coisa absurda, parece que é uma coisa tirada da cabeça, mas não é. É a experiência que eu tenho de mostrar para a criança e a criança dizer assim, tá, o que é isso? Então, faz esse esforço de colocar o teu filho no mundo real. Não estou dizendo para tirá-lo da escola ou para querer mudar tudo de vez, mas começa dando pequenos passos. Leva o teu filho para passear, deixa o seu filho pisar na grama, apresenta para ele o céu, mostra um pássaro que está voando, assiste um nascer do sol, um pôr do sol com ele, faz o teu filho viver de verdade. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, um forte abraço e até a próxima.